tarde, meus amores. Como vocês estão? Nossa, quanto mais o tempo passa, mais a prof sente saudade de vocês, sabiam? E eu fiquei emocionada com as mensagens que vocês gravaram para as mamães no vídeo, com as fotos, com os trabalhinhos. Se eu pudesse, eu daria um abraço em cada um para dizer parabéns e muito obrigada, porque vocês são crianças excelentes de responsáveis, hein? Ah, vocês viram que a meditação de hoje fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos agradecê-lo por isso? Vamos lembrar da nossa música e cantar o quanto mais alto vocês puderem, mas não precisa gritar, para a prof ouvir. Estou com saudade de ouvir as vozes de vocês. Vamos lá? A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se não queres amar, tu nem deves orar. A melhor oração é o amor. Fechem os olhinhos e vamos agradecer a Deus. Muito obrigada, querido Deus, porque podemos ser mais do que vencedores em Ti. Queremos te pedir que cada criança possa ter uma tarde vitoriosa de aprendizagem. E também queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada uma delas e das suas famílias também. Por favor, atenda ao pedido que está no coraçãozinho de cada uma e nos dê uma tarde feliz ao seu lado. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês viram que interessante que no mundo dos insetos sobreviver significa uma batalha constante. Ah, a prof até mandou uma foto do besouro para vocês, que é o besouro rinoceronte. Viram que nos machos os chifrinhos deles chegam a ser maior do que o próprio corpo e eles lutam pelo acasalamento, vence aquele que é o mais forte. Vocês viram também que tem um inseto que luta pela sua sobrevivência, que é a aranha papa-mosca australiana. Crianças, no mundo humano também há algumas lutas diárias e ali nós colocamos para vocês que não precisa o vencedor na luta do humano ser o mais forte ou o mais rápido, nem o maior, nem o menor, não precisa nada dessa disputa. Por quê? Porque nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Percebem que nós estamos sendo vencedores também nesse período de pandemia? Claro, porque estamos fazendo a nossa parte, estamos ficando em casa. E a Bíblia fala que quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele com tanto carinho, com tanto amor, dizendo assim que nos ajudará. E eu acredito que Deus está ajudando e abençoando a cada um de nós a sermos vencedores nessa pandemia, vencedores na aprendizagem, por isso que vocês estão assistindo essa aula e Deus está abençoando vocês por isso. Crianças, por falar nisso, a aula de hoje que vocês estão assistindo vai relembrar um pouquinho sobre o que nós estudamos na sexta-feira, sobre os provérbios ou ditados populares. Abra um livro de vocês, a prof mandou uma aula muito legal, que explica muito bem, tem até umas figuras e uns desenhos que vocês vão amar, sobre ditados populares, sobre o significado de um ditado, o significado literal e o significado figurado. Então vocês não percam essa aula que a prof mandou, e se tiver alguma dúvida, a prof está aqui a tarde inteira para ajudar vocês. Quero lembrá-los
Assim como vocês vão assistir esse vídeo que explica e relembra a vocês o significado dos ditados populares, que tanto ditado popular quanto provérbio significa a mesma coisa. É uma forma de expressão cultural e fazem parte do cotidiano de todos nós. Se vocês quiserem, vocês podem perguntar para as famílias de vocês quais são os ditados populares ou os provérbios que eles mais gostam ou que eles percebem que a família mais usa, tá? Então vocês podem conversar sobre isso e depois disso vocês vão abrir o caderninho de vocês e vão copiar aí, que a prof colocou exatamente isso na folhinha para vocês copiarem, tá? Olha só, crianças, essa cópia de hoje é importante que você copie, não é para a mamãe copiar para ajudar. Sabe por quê? Porque o que a prof está colocando hoje para vocês escreverem no caderninho é o significado de ditados populares ou provérbios. E quando vocês escrevem, vocês aprendem mais. Então, meus amores, treinem a habilidade das mãozinhas, abre e fecha a mão, vira para lá, vira para cá, faz um alongamento dos dedinhos e peguem o lápis de vocês e copiem para que vocês possam memorizar essa matéria. Porque como os ditados populares e os provérbios vão passando de geração em geração, é importante que vocês saibam que o ditado popular, ele vai ter uma pitadinha de humor e sempre vai ter dois significados, que é o sentido literal e o sentido figurativo. Qual que é a diferença do sentido literal e do sentido figurativo de um ditado popular? A prof vai explicar agora. Vocês podem abrir o livro na página 6 e vocês vão perceber que o exercício 5 está solicitando para vocês explicarem o significado das seguintes expressões usadas no texto: sem pé nem cabeça. Crianças, se fôssemos explicar o sentido literal, significaria que é aquilo que está escrito ali. Ah, é alguém que não tem pé e nem cabeça e acabou, entendeu? Faz sentido isso? Não. Então, nós vamos explicar o sentido figurado, que é a frase que vai ilustrando uma situação, que é o que o ditado popular faz. Por exemplo, sem pé e nem cabeça, refere-se a algo que não faz sentido ou está confuso. Entenderam? Então, vocês podem escrever aqui a resposta da A. Sem pé e nem cabeça. Não precisa repetir a frase, esse ditado, tá? Sem pé e nem cabeça já está escrito. Só escrevam assim: refere-se a algo que não faz sentido ou está confuso. Entenderam, meus amores? Esse é o sentido figurado dessa frase. Já ouviram, por exemplo, talvez, né, vocês podem perguntar para o papai, para a mamãe, para alguém que está em casa com vocês, o que significa isso sem pé e nem cabeça? Ah, daqui a pouco alguma criança querer sair, vamos passear na praça. Esse é um pedido sem pé e nem cabeça para um período de pandemia em que nós devemos ficar em casa. Entenderam por que não faz sentido? Então, se vocês esquecerem, lembrem-se, o sentido figurado de um ditado popular ou de um provérbio é justamente entender a situação que o ditado popular está querendo indicar, tá? Crianças, a próxima frase é: com quantos paus se faz uma canoa? O sentido figurado que ilustra a situação que o ditado popular realmente quer dizer sobre essa expressão é que ela tem por finalidade afirmar uma autoridade,
Mostrar que quem manda e tem conhecimento sobre um determinado assunto, tá? Entenderam? Então escrevam aí. Embaixo da letrinha B, que é com quantos paus se faz uma canoa, qual que é a explicação desse significado? Afirmar uma autoridade e mostrar quem manda e tem conhecimento sobre um determinado assunto, ok? E a C? A C vocês vão fazer sozinhos, porque a C nós já conversamos na outra aula sobre essa expressão, tá? Depois do exercício 6 da página 6, está pedindo para lermos a estrofe que faz parte do poema que nós já lemos na sexta-feira. Vamos ler juntos? Se vocês quiserem, pode pegar a caneta de marcar texto e podem sublinhar aí. 1, 2, 3 e já! Vamos ler juntos. As paredes têm ouvidos, não é ouvido de gente, mas ouvido inventado com outro significado. Crianças, vocês podem, por favor, circular as palavras que rimam, para que vocês já vão memorizando e revisando sobre as palavras que rimam, mas responder a pergunta: de que ouvido se está falando? Será que é um ouvido da parede? Ou será que é uma forma criativa de indicar que pode ter alguém ouvindo a conversa, seja do outro lado, seja até mesmo na mesma sala? O que será que significa, crianças? Vocês podem dar uma pensada sobre isso e também lembrar da nossa aula de sexta, que a prof já explicou também, tá? E vocês podem escrever a resposta aí. Bem no finalzinho, tem ali um quadradinho perguntando se você sabia o significado do sentido figurado e do sentido literal, que nós já conversamos agora e que a prof também mandou um outro vídeo a respeito disso para vocês memorizarem bem. Depois que vocês lerem, vocês podem marcar, grifar aí com a caneta de marcar texto, o que vocês acharam mais importante sobre esse você sabia, tá? Fazendo isso, vocês vão virar a página e vão para a página 7. A página 7, o exercício 7 está pedindo para você reescrever um provérbio cujo significado você conhece. E depois é para você fazer essas atividades abaixo. Crianças, a prof mandou vários provérbios, que são os ditados populares, né? A prof mandou vários na folhinha da nossa trilha da aula de hoje. Você pode observar algum que você mais gostou, ou você pode colocar algum outro que você conhece nessa primeira linha aqui, tá? Essa daqui, embaixo da 7. Depois disso, vocês vão responder as perguntinhas. A perguntinha A é: em que situação você já ouviu esse provérbio? Se você colocou um provérbio que você ouviu, talvez no almoço da família, aí você vai escrever lá. Talvez no carro, talvez no ônibus, talvez passeando, você vai escrever lá. Mas se você ouviu pela primeira vez agora, quando a prof está dando essa aula, você pode colocar na nossa aula de português, não tem problema, tá? A perguntinha B é: qual é o principal objetivo desse provérbio? Então, vai depender do provérbio que você escolher, e aí você vai treinar a sua habilidade que você é capaz de explicar o sentido figurativo, que é o que o provérbio quer dizer, tá? No exemplo que a prof deu aí para vocês, está ali: cada macaco no seu galho. Qual que é o significado disso?
que cada um precisa ocupar o seu lugar. Um não pode invadir o espaço do outro, né? Até a prof colocou que tem um ditado a respeito disso, um significado a respeito desse ditado, que é, por exemplo, assim, eu não sou o chefe, mas eu vou lá cuidar do que os funcionários estão fazendo. Então, você vai precisar explicar o sentido figurativo, mas é do ditado popular que você escolheu dessa vez, aí no livro, tá? E depois o C, eu acho que vocês vão gostar, porque vocês são desenhistas. Vocês vão desenhar a frase que você escolheu da cultura popular no sentido literal. Por exemplo, filho de peixe, peixinho é. Então, no sentido literal, é exatamente o que a frase está dizendo. Então, eu vou desenhar um peixe grande e um peixe pequenininho, certo? Já lá no sentido figurado, eu posso desenhar uma pessoa cantando, representando uma mãe, e uma criança cantando também, porque aí eu estou querendo dar um significado a esse provérbio ou o ditado popular. Entenderam? Que a filha canta igual à mãe ou o filho canta igual à mãe, simbolizando o significado de filho de peixe, peixinho é. Crianças, depois disso, vocês vão precisar colocar a imaginação de vocês em prática, porque o exercício D está pedindo para atualizar esse ditado popular que você escolheu, tentando deixá-lo um pouquinho mais moderno, tá? Se fosse esse mesmo que a prof conversou agora, no sentido literal e figurado, sobre o filho de peixe, peixinho eu já tenho visto dentro da minha experiência psicológica, ou seja, de atendimentos de pais e filhos, que nem sempre os filhos querem seguir a mesma profissão de um pai. E antigamente, que eu acredito que é quando fizeram esse ditado popular, geralmente os filhos seguiam as profissões dos pais. Poderia ser sobre isso? Ou os filhos tinham os mesmos gostos que os pais. E hoje eu vejo que está bem diferente. Às vezes tem um pai que é advogado e o filho não quer ser advogado, ele quer seguir uma outra profissão. Às vezes tem um pai que é professor e o filho não quer ser professor, ele quer seguir uma outra profissão. Então eu colocaria assim, eu mudaria, colocaria mais, no meu ponto de vista, mais real para o mundo e para a realidade das famílias de hoje. Nem sempre filho de peixe, peixinho será. Entenderam? Ou, como as casas hoje têm mais cachorro do que peixe, eu poderia colocar: nem sempre filho de cachorro, cachorrinho é. Compreenderam? Vocês vão tentar usar a imaginação para deixar mais moderno esse ditado popular. E se precisarem de ajuda, a prof está aqui a tarde toda para ajudar.